Olá pessoal, Henrique Moraes, falo de Washington. Nós estamos hoje, aqui nesse momento, para falar sobre as estratégias e as práticas de intervenção da psicoterapia integrativa. Você vai entender hoje, neste dia, por que é que a terapia funciona. Por que é que a psicoterapia integrativa consegue atingir os seus objetivos? Na aula de hoje, nós vamos discutir um conjunto de processos e de princípios que permitem com que a psicoterapia integrativa consiga atingir os seus objetivos. Uma das características centrais da psicoterapia integrativa em sistemas complexos é que ela tem um conjunto de potencializadores, que nós chamamos de motores da prática clínica, que são, na verdade, as suas intervenções, os seus processos que envolvem o desenvolvimento de uma atuação sistemática, muito bem consolidada. Claro, o nosso objetivo aqui, como eu falei para vocês nos outros dias, é que a gente tenha um trabalho em alto nível, é elevar a qualidade do seu trabalho, é desenvolver o seu trabalho de uma maneira plena. E esse é o meu compromisso de vida. O meu compromisso de vida é treinar pessoas para que eles consigam adquirir o máximo do seu potencial, consigam ter um trabalho em elevado nível, consigam trabalhar de uma maneira plena, extremamente dedicados ao seu trabalho, comprometidos com o que fazem, e com isso ter o seu consultório lotado. Eu sou o profissional que eu ajudo as pessoas a encher o consultório, discutir as técnicas, as metas, ajustar o consultório, ajustar os modelos, ajustar os princípios, para que você consiga atrair e manter os seus pacientes e crescer profissionalmente. Isso é o que me alegra. Eu não quero ter alunos, eu não estou em busca de ter mais um aluno. Eu quero ter os mais comprometidos, eu quero ter os melhores alunos, eu quero ter os alunos que tenham a condição de realmente a identidade de trabalhar e de viver, né, com esse conjunto de processos e de premissas, né? Ou seja, a gente ter a condição de ter o nosso desenvolvimento e o nosso desempenho profissional aliado à condição de também termos a capacidade de nos manter, de sustentar o nosso consultório e de viver bem com o consultório. É lógico, você há de convir que mesmo o Brasil passando por processos que, né, que a gente pode considerar processos de crise, que mesmo em crise a gente consegue, né, os psicólogos conseguem ter os seus consultórios cheios e lotados. E é isso que me alegra. Essa é a minha missão de vida, né? É trazer e formar de forma que as pessoas possam trabalhar e viver vinculado à psicologia, mas fazendo isso de forma íntegra, de forma limpa, de forma plena, né? E é exatamente isso. Eu sou professor, pesquisador. Atualmente eu moro em Washington, tenho já no meu currículo mais de 20 anos de experiência clínica, né? Sou certificado, eu tenho também um trabalho que envolve a sala de aula, então há mais de 20 anos que eu atuo também como pesquisador e professor, tendo trabalhado em diversas instituições, algumas fora do país. Tenho mais de 7 mil alunos que eu já formei, e nesses mais de 7 mil alunos, eu tive a oportunidade, né, tanto em programas de graduação quanto de pós, de desenvolver pessoas nos mais distintos contextos. Ao longo da minha atuação profissional, eu fiz uma síntese, uma sistematização das principais matrizes e escolas da psicoterapia, pegando uma rede de 411 escolas, onde eu passei a entender o que é que funciona e o que é que dá certo. E me juntei a um grupo de profissionais que trabalham com uma linha da psicologia chamada de psicoterapia integrativa. Então, sou um psicólogo, um psicoterapeuta integrativo, que estou aqui hoje para discutirmos esses aspectos da psicoterapia integrativa que fazem com que a nossa atuação profissional, o desenvolvimento das atividades clínicas possam ser potencializadas e desenvolvidas. Centenas de turmas já de formação, milhares de alunos que já passaram pelos processos de formação nos mais distintos níveis, exatamente por ela ser uma linha simples, por ela trabalhar de forma objetiva e de forma extremamente prática, ela permitir que os alunos cresçam de maneira muito mais rápida, muito mais plena. Já são mais de 7 mil alunos, e desses 7 mil alunos que atuaram, que fizeram a formação na psicoterapia integrativa. Então, nós passamos a ter
um conjunto muito amplo de pessoas que se beneficiaram com a formação. No nosso encontro anterior, eu discuti os múltiplos níveis de atuação da clínica integrativa, né, o nível biológico, psicológico, social e existencial. Nós falamos sobre as 12 matrizes que formaram a base do conceito clínico. Nós falamos sobre a síntese integrativa, nós falamos sobre as intervenções ativas e o vínculo que a psicoterapia integrativa tem entre as intervenções ativas e o processo no inconsciente, ou seja, ela junta, né, o modelo de trabalho psicodinâmico com um conjunto de metodologias ativas. A relação que a prática clínica tem com a ciência, ou seja, a psicoterapia integrativa, ela articula ciência e prática, e que a psicoterapia integrativa ela tem a condição de lhe permitir fazer com que você tenha a condição de atuar na saúde mental e no desenvolvimento humano. Apresentei para você também os conceitos básicos, lhe provando que a psicoterapia integrativa ela tem uma curva de crescimento do profissional muito rápido, que ela é estruturada e organizada em faixas. O desempenho profissional ela tem um roteiro que é muito claro e que lhe permite lotar consultório, que lhe permite ter um consultório muito bem desenvolvido, muito bem estruturado, muito bem organizado, desde que você faça a formação, tenha a formação inteira, e essa formação lhe permitirá que você possa estar atuando de maneira ampla, de maneira plena. Falamos também sobre um conjunto de processos que envolvem a psicoterapia integrativa, apresentando para vocês o consultório, a estrutura, como é que o consultório é montado. Isso foi na aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos discutir as estratégias e o que é que faz com que a psicoterapia integrativa ela funcione. Primeira coisa importante, a psicoterapia integrativa ela é muito rica, muito plural. Né? E essa riqueza da psicoterapia integrativa são excelentes estratégias para lidar com a complexidade humana e os processos que envolvem a clínica psicológica. A riqueza e a profundidade, a característica que ela tem, dela ser multinível, dela ser multidisciplinar, ela permite com que nós possamos desenvolver as nossas atividades de maneira ampla. São 5 estratégias principais. As primeiras estratégias estão voltadas ao ciclo de vida. Depois, a própria síntese integrativa. A terceira estratégia são as intervenções multiníveis. A quarta estratégia, as intervenções multifocais. E a quinta estratégia, a dinâmica integrativa. Ou seja, nós temos 5 grandes motores, a psicoterapia possui 5 grandes motores que nos permitem vincular os trabalhos de intervenção com o trabalho de avaliação, claro, sempre dentro do que nós chamamos de o plano de terapia integrativa. Esse plano de terapia integrativa e um conjunto de processos que estão na base, que formam os pilares centrais, como as bases filosóficas, os valores éticos, os princípios e diretrizes, formando uma visão de homem, visão de mente, de mundo e do universo, permitem que a psicoterapia integrativa ela tenha o seu elevado nível de desenvolvimento. Ou seja, nós podemos dizer que as estratégias da psicoterapia integrativa elas começam na base, com a formação de um modelo de homem, de mente, de mundo e de universo muito bem consolidada, atual, sofisticada, científica. Em cima dessa visão de mundo, de modelo atual de homem, nós temos as bases filosóficas, os valores éticos, os princípios e as diretrizes. Em cima desse processo, nós desenvolvemos 5 motores, as 5 estratégias da psicoterapia integrativa. O trabalho no ciclo de vida, depois o trabalho na síntese integrativa, nas intervenções multinível, nas intervenções multifocais e na dinâmica integrativa. Utilizando um processo unificador dessas 5 estratégias, que é o plano da terapia integrativa, que junta avaliação e intervenção. As estratégias do ciclo de vida elas têm a característica de mapear e entender os ciclos de vida que o paciente vive e estruturar um mapa de desenvolvimento. Né? A gente vai o tempo inteiro estar atualizando esse mapa de desenvolvimento. A síntese integrativa apresenta os alvos e as metas da psicoterapia. Como é que o cliente vai, onde é que ele pode chegar, onde é que ele vai chegar,
né, de forma que ela está direcionada para um modelo integrado de desenvolvimento. As intervenções multiníveis são as intervenções que executamos no cenário da clínica. São as 7 intervenções ancoradas num determinado nível específico e que são fluidas e dinâmicas. Eu vou tratar disso mais adiante de uma maneira muito mais completa, muito mais aprofundada. As intervenções multifocais ocorrem entre os níveis e produzem a síntese integrativa. Essa síntese integrativa, ela tem o foco ampliado que une esses níveis em dimensões múltiplas. E a dinâmica integrativa são os processos avançados da psique que são trabalhados na dinâmica integrativa, permitindo uma atuação na integração e na estruturação dos processos mentais. Esses 5 motores são centrais, gente, para o nosso trabalho integrativo. A partir do desenvolvimento e do entendimento de como podemos potencializar a nossa prática clínica, nós temos um elevado nível de desempenho. Nós acreditamos que o ciclo de vida, a personalidade e os processos psicológicos de cada pessoa são representados consciente e inconscientemente e formam a base das nossas experiências. Nós temos essa crença e o alvo do trabalho do psicoterapeuta integrativo, no começo, é entender como é que se dão os ciclos de vida do seu paciente, permitindo com que ele possa entender em que fase a pessoa vivia um momento de crise, em que fase ele vivia um momento de estabilidade, ele nem crescia, mas também não decrescia, e em que momento ele vivia numa evolução. Porque o alvo e o foco da psicoterapia integrativa é colocar a pessoa para que ela possa ter um aspecto evolutivo de vida. O ciclo de vida de cada pessoa tem altos e baixos, picos e vales. E o alvo da psicoterapia é permitir, fazer com que a pessoa possa aprender evoluindo. Aprender, fazendo com que ela tenha esse decréscimo, mas que ela continue evoluindo, que ela tenha vivencie uma crise numa área, mas que essa vivência ela seja o suficiente para que ela aprenda os aspectos que ela precisa aprender naquela dimensão de vida, mas que ela continue crescendo de forma integrada, de forma global. Ou seja, um aspecto está em crise, mas a vida dela está evoluindo. Esse é o alvo da psicoterapia integrativa. Mas primeiro nós precisamos entender esse ciclo de vida. Como é que a psicodinâmica, os processos do inconsciente da pessoa fazem, né, esses picos e vales, essas subidas e essas descidas, para que a gente possa entender como ajudar e como, de certa maneira, permitir que a pessoa aprenda evoluindo. Essa característica de aprender evoluindo é que faz com que as práticas da psicoterapia, que eu chamo práticas do novo milênio, estejam muito mais atuais. Por quê? Porque a crise é uma oportunidade de aprendizado e a gente não pode tirar a pessoa da crise sem permitir que ela continue, né, evoluindo. Ou seja, muitas vezes tem uma lição que ela precisa aprender naquele processo de crise, tem uma lição que ela precisa aprender naquela perda, tem um processo que ela precisa entender. E ao trabalhar e tratar e tirar a pessoa daquele buraco, você precisa ter a consciência e a expertise de entender que aquele processo repercute em um grande aprendizado. A gente diz que crise ensina, né? Crise produz um conjunto de processos que permite com que a pessoa possa aprender um conjunto de lições extremamente amplas na sua vida. E é isso que nós fazemos. A característica do profissional integrativo, entender o ciclo de vida, ele vai também entender em que aspectos ele pode potencializar os processos evolutivos. E o que ocorre é que quando ele troca o mecanismo de aprendizado, ou seja, em vez de aprender com o sofrimento, pela dor, ele vai aprender pelo prazer, ele vai aprender pela alegria, ele vai aprender pela entrega, pela empatia, pelo desenvolvimento das suas características profissionais e ele vai crescer muito mais, ele vai viver a sua vida de uma maneira de crescimento contínuo, profissional, espiritual, afetivo, crescimento interno, ele com ele mesmo, né? Vai ter uma abertura, uma compreensão maior, vai avançar nos seus níveis de consciência e, é claro, crescer também o corpo.
vai também se desenvolver fisicamente, um corpo cada vez mais saudável, mais pleno, né, mais adequado. E essa junção faz com que a gente tenha uma compreensão ampla de quais são e de como se configuram os processos biopsíquicos capazes de fazer com que a pessoa se desenvolva de forma efetiva. Ela está baseada em práticas e em modelos que são validadas cientificamente e pautadas numa ampla tradição de pesquisa da psicoterapia clínica. A síntese integrativa, ela vai nos permitir, que é o nosso segundo motor, ela vai nos permitir informar o paciente quais são os alvos e as metas dele. Onde é que ele tem que chegar? Isso é extremamente importante, pessoal, porque a mudança só ocorre quando ela passa pelo crivo do consciente. Então a pessoa precisa ter a clareza de onde ela pode chegar, de onde ela vai chegar, do que é possível que ela consiga. Então, ela tem esse núcleo central que está em laranja, que é as mudanças do primeiro nível, que são as metas e o alvo no primeiro nível, e o segundo nível, que está em azul. A articulação entre o primeiro e o segundo nível, quando a pessoa consegue desenvolver essas 12 qualidades e esses 4 atributos em 4 áreas distintas, podemos dizer que ele integrou a personalidade, ele tem um self integrado. É o que a gente chama de síntese integrativa. Síntese integrativa é quando a pessoa consegue se desenvolver, amadurecer, a ponto de conseguir ter autonomia, adaptabilidade, capacidade de aprendizado, evolução, racionalidade, que ele consiga ter ética e transparência para realizar suas atividades, respeito pelo outro, empatia, viva um estado de bem-estar pleno, de felicidade, de crescimento profissional, de crescimento social, vivencie emoções positivas, né? 90% a 80% do tempo. Então, a pessoa que está livre de vivendo uma vida espontânea, vivendo uma vida autônoma, vivendo uma vida integrada, com relacionamentos, com integração, né? Ou seja, são mudanças que têm 2 níveis. No primeiro nível, a saúde integral, o bem-estar físico e emocional, realização profissional e social, harmonia interna, vivência de prazer e da alegria. E no segundo nível, ela consiga ter autonomia, adaptação, propósito, autoconhecimento, aprendizagem, capacidade de evolução, de mudar para o que é necessário, interação em relacionamentos, empatia, espontaneidade, tenha consciência do seu passado e para onde ela quer ir, ou seja, tenha propósito e vivência do seu passado, mas viva no tempo presente, capacidade de resiliência e compromisso com a vida, consciência e racionalidade, respeito à diversidade e tenha tudo isso pautado na ética e nos seus valores de vida, vivendo uma vida plena, com transparência e com integridade. Isso é extremamente importante. O psicoterapeuta integrativo, ele cresce de maneira íntegra, articulando todos esses processos de maneira plena, de maneira ampla. Isso nós chamamos de síntese integrativa. É o nosso alvo da psicoterapia, né? E aí você tem alvos de primeira ordem, alvos de segunda ordem. No começo da psicoterapia, o terapeuta informa isso para o seu paciente, para o seu cliente, para que ele tenha consciência do que é que ele tem de onde ele tem que chegar. E nesse primeiro momento, nos objetivos de primeira ordem, como nós chamamos, nós vamos ter a condição e a capacidade de tratar e de lidar com um conjunto de processos que são os traumas, os processos que a pessoa vivencia e que são extremamente vinculados aos seus objetivos iniciais da psicoterapia. O modelo integrativo de atuação, ele usa também o que nós chamamos de teoria de 4 níveis. Ou seja, nós atuamos no biológico, no nível psicológico, social e espiritual, incorporando ideias de métodos não analíticos de maneira flexível e sistemática ao nosso trabalho, fazendo com que a gente tenha os níveis de intervenção espiritual, existencial, social, psicológico e o nível biológico, atuando tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Atuações que podem envolver o nível espiritual e que você vá descendo em camadas até o corpo, que você trabalha com o corpo e vá subindo até o nível existencial. Isso forma a matriz central de atuação da psicoterapia integrativa. E esse modelo
faz com que nós tenhamos a condição de desenvolver o que nós chamamos de níveis de intervenção. São 4 níveis de trabalho que nós trabalhamos, né? Nível biológico, psicológico, social, profissional, existencial e espiritual. Mas nesses níveis nós temos 7 níveis de intervenção. Nesses níveis nós temos 7 níveis de intervenção, fazendo com que cada uma dessas intervenções esteja voltada para atingir um determinado objetivo. Então nós temos um conjunto de intervenções que vão atuar no corpo, que está dentro desse nível biológico, um conjunto de intervenções que são para o inter e interpsíquico, conjunto de intervenções atitudinais que estão para a formação de hábitos e de atitudes e de comportamentos, um conjunto de intervenções que estão nesse nível da identidade e da personalidade, um conjunto de intervenções que estão no nível relacional, que estão no nível dos relacionamentos, um conjunto de intervenções que estão no nível social. Sim, nós desenvolvemos, é importante que o terapeuta integrativo desenvolva, né, os seus clientes na empatia, na capacidade de desenvolver o cuidado pela sociedade, cumprimento de normas sociais, né, e no nível espiritual, que envolve propósito, que envolve existência de vida, que envolve um conjunto de domínios que vão de um nível mais fluido, energético, até um nível mais consistente, né, até um nível de práticas, né, que são extremamente centrais e que são importantes para que o próprio psicoterapeuta e os seus clientes também cresçam de maneira sistêmica. Em cada um desses níveis nós vamos ter intervenções específicas. Então, no nível corporal nós temos um conjunto de intervenções que envolvem o trabalho corporal. No nível intra- e interpsíquico, intervenções psicodinâmicas. No nível atitudinal, um conjunto de intervenções vinculadas aos processos atitudinais. No nível de identidade e personalidade, o trabalho com a matriz identitária e a dinâmica da personalidade. No nível relacional, o trabalho nos padrões de relacionamento e na profissão. No nível social, as redes sociais e a diversidade. E no nível espiritual, o trabalho na alma mater e na dinâmica existencial. Esses 7 padrões de intervenção vinculados a esses 4 níveis, eles são extremamente importantes. Esses 7 níveis de intervenção, esses níveis que envolvem o trabalho consistente na psicoterapia, cada um deles ligado a um determinado nível de intervenção, permite com que o nosso trabalho ele seja executado de maneira ampla, de maneira sistemática. Isso é muito importante que você entenda como se dá e quais são os aspectos vinculados a esse nível de processo. Cada um desses processos, eles vão estar articulando o que nós chamamos de intervenções multinível. As intervenções multinível são 7 intervenções, são 7 categorias de intervenções que a gente usa sistematicamente na prática clínica, formando uma prática clínica muito mais agradável, muito mais interessante, porque o paciente ele não vem toda sessão para falar de sonho, ou toda sessão para deitar no divã, ou toda sessão para discutir aspectos racionais da sua profissão. Não, ele tem um ciclo, né? Ele vai para o divã, ele tem um momento que ele aprende coisas, ele vai ter um momento de sala de aula, vai ter um momento da testagem, da avaliação, vai ter o momento onde ele vai estar discutindo aspectos, né, do modelo de homem, vai ter momentos que ele vai estar discutindo e aprendendo determinados conteúdos que envolvem a prática do cuidado com o corpo, né? Muitas vezes nós usamos o trabalho de alguns especialistas que são, né, profissionais que estão próximos ao psicoterapeuta integrativo, porque são profissionais que vão ajustar a alimentação, então você tem nutricionistas, é um trabalho interdisciplinar e muitas vezes você encaminha a pessoa para um nutricionista, né, de escolha de preferência, por favor, tá pessoal, de escolha de preferência da pessoa. Mas em um determinado momento você já tem alguns modelos, algumas dietas que a gente recomenda, a pessoa vai lá, né? Você tem um conjunto de práticas alimentares. Nada do outro mundo, pessoal, não é uma dieta, é uma dieta científica que envolve o consumo de uma alimentação mais saudável. Isso vai aumentar a qualidade. E algumas vezes uma alimentação que vai ter a capacidade de fazer o que a gente chama de um detox. Tem uma quantidade enorme de pessoas que estão intoxicadas no biológico. E essa toxicidade, esses elementos tóxicos,
eles vão repercutir na saúde psicológica e emocional. E basicamente a pessoa vai fazer uma troca de alguns alimentos, vai comer mais fruta, enfim. O centro, né, do trabalho do nutricionista, né, vai com uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, com mais vitamina, com mais frutas e alguns alimentos que ela vai consumir, predominantemente frutas, que tem a condição de diminuir a toxicidade do corpo. Como eu disse, muitas pessoas estão intoxicadas e não sabem disso. E uma das coisas que a gente vai fazer é exatamente isso. Há um detox, há um detox também nos comportamentos. A gente vai ver que a nossa sociedade está lotada de pessoas viciadas em internet, em rede social, e a gente vai também ter um trabalho específico para trabalhar com isso, para permitir que a pessoa tenha mais tempo de vida dedicado às atividades que realmente são centrais e que importam na sua vida, né? A psicoterapia integrativa é extremamente voltada no seu modelo inicial a conseguirmos que a gente tenha, né, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde psicológica e emocional. E isso a gente consegue atuando em todos os níveis, né? Existem pessoas também que o detox é espiritual, vamos dizer assim. A pessoa pertence a uma seita, a um grupo extremamente fechado, o pensamento religioso fechado, e esse grupo domina a subjetividade da pessoa, e a gente vai produzir autonomia, e ao produzir autonomia, ela vai refletir. Eu não estou falando das boas religiões, tá? Eu estou falando de religiões que são religiões, vamos dizer assim, aprisionantes, que aprisionam a sexualidade, que aprisionam um conjunto de aspectos, né? E uma das características centrais da psicoterapia, com respeito, tá? A psicoterapia integrativa, ela é laica, ela vai discutir espiritualidade, ela vai discutir a existência dentro de uma perspectiva verdadeira, que a pessoa coloque realmente na sua vida prática os valores, os processos, né? E nós temos níveis de intervenção em cada um desses níveis, fazendo com que a pessoa possa crescer e se desenvolver de maneira muito mais ampla, íntegra, honesta, transparente, direta, permitindo que a pessoa consiga ter a sua autonomia, consiga ter o seu brilho profissional e o seu desempenho. Então, esses níveis de intervenção, que nós chamamos de intervenção multinível, eles são extremamente centrais para que a gente possa ter um trabalho bem específico e diretamente vinculado ao desempenho ou desenvolvimento dentro da psicoterapia. O psicoterapeuta integrativo, nesse sentido, ele trabalha com cada um desses níveis, o nível corporal, o nível intrapsíquico, o atitudinal, a matriz de identidade, o nível relacional, social e espiritual. E em cada um desses níveis a gente tem um conjunto de alvos, um conjunto de metas, um conjunto de processos que trabalhamos articuladamente e integradamente numa sequência que nos permite ter o crescimento do nosso trabalho. As intervenções multinível nos permitem que a gente tenha a condição de desenvolver as pessoas de forma sistêmica, né? Em todos os 7 principais níveis que formam a matriz da personalidade das pessoas, a matriz da subjetividade. Nós trabalhamos de maneira extremamente ampla. As intervenções multiníveis, elas são 7, e que são o trabalho nos padrões de relacionamento e profissão, o trabalho na matriz identitária, o trabalho corporal, as intervenções psicodinâmicas, o trabalho nos processos atitudinais, o trabalho nas redes sociais e na diversidade, e o trabalho na alma mater e na dinâmica existencial. E esse trabalho, todo articulado, desenvolvido de maneira plena, sistemática, sistêmica, permite que a personalidade ela aflore, ela se desenvolva, ela cresça, ela tenha a condição de ter o seu brilho social, o seu brilho profissional e, claro, isso tudo deixa marcas, o sucesso deixa marcas. E essas marcas, esses processos, isso tudo que a gente trabalha, isso tudo que a gente lida, permite com que a pessoa vivencie uma satisfação de vida muito mais aprofundada, muito superior, né? A mente, ela é compartimentalizada, ela tem áreas de especialidades no nosso cérebro. A nossa mente, ela trabalha
com áreas dedicadas à formação de especialidades, né? Então, áreas que são mais voltadas para um conjunto de aspectos. Então, a gente vai ver que tem uma área específica para motricidade, tem uma área específica para o trabalho, né? Não que ela não se integre com o resto do cérebro, mas ela tem uma preferência. O cérebro ela prefere que o comportamento motor se organize ali naquela areazinha do córtex. Ela se relaciona com as outras, mas ela tem um grau de... um caminho preferencial, como nós chamamos, e nós vamos abordar isso nos aspectos profundos, né, quando falamos da teoria de forma mais profunda e lidamos com a teoria da complexidade. Mas o que acontece? Ela tem esse caminho preferencial. Entretanto, quando nós falamos do desenvolvimento de aspectos que são profundos e integrativos do cérebro para desenvolver uma mente muito mais apta, muito mais bem desenvolvida, integradamente desenvolvida, essas características especialistas elas precisam estar integradas, elas precisam andar junto com outros aspectos e desenvolver para que possamos desenvolver isso conjuntamente e continuamente. Ou seja, quando a gente vai olhar um conjunto de características que são centrais, existem processos que são integrativos. Ao desenvolvê-los, você desenvolve o todo dentro de cada especialidade. Ou seja, ao desenvolver o propósito de vida, você está desenvolvendo também aspectos da vida profissional, aspectos mecânicos, de talentos que são finos, às vezes motores. Porque a pessoa, para desenvolver um talento num nível mais elevado, ela entende que aquela arte tem um propósito. E a gente diz que nós temos, sobretudo na psicoterapia integrativa, nós descobrimos que nós temos um conjunto de processos que eles têm esse potencial, né, que são as intervenções que nós chamamos de intervenção multifocal. As intervenções multifocal são intervenções que elas nos permitem desenvolver de forma integrada a subjetividade e a personalidade da pessoa, né? Que são, na verdade, o trabalho com a profissão e o propósito, o trabalho com o script, que a gente chama de script existencial, o trabalho com a evolução e a vida, ou seja, o trabalho no ciclo de vida, o trabalho na ética e nos valores, o trabalho nos níveis de consciência, o trabalho no insight, na percepção e na visão de mundo, o trabalho na matriz de autonomia e o trabalho no que nós chamamos de tríade afetiva, que é a vida, o vínculo do triângulo, né? O afeto, o emocional e o sensorial. Esses 8 processos formam as intervenções multifocais, né? Ou seja, o trabalho da psicoterapia integrativa, ele é central porque trabalhamos o ciclo de vida e os processos de evolução na vida, a tríade afetiva, o insight, a percepção e a visão de mundo, o script existencial, a matriz de autonomia, os valores e a ética, a profissão e o propósito e os níveis de consciência. Essas 8 intervenções, elas formam o que nós chamamos de intervenções multifocais. E é uma parte central do trabalho e um motor extremamente importante do trabalho da psicoterapia integrativa. A psicoterapia integrativa, ela tem a condição de exercer um potencial de transformação enorme a partir desses motores, que são essas intervenções multifocais. Tá? E essas intervenções multifocais, elas estão atreladas, elas estão ligadas, elas estão relacionadas às intervenções que nós chamamos de intervenções multinível. Ou seja, as intervenções multifocais e as intervenções multinível fazem com que os domínios multinível da pessoa, ou seja, a pessoa possa crescer de maneira sistêmica nesses 4 níveis. A utilização desses dois motores é o centro da psicoterapia integrativa. Nós usamos esses 15 processos o tempo inteiro na nossa clínica. Cada dia um deles é priorizado a partir da própria escolha do paciente, a partir da dinâmica do sonho, a partir do que o paciente traz. E de uma maneira muito plena, muito natural, ele vai nos informando qual é o caminho preferencial.
o que é que ele deseja, como é que ele vai estar repercutindo, né, os seus processos clínicos. Isso dá um crescimento extremamente rápido, amplo. Faz com que a clínica fique muito mais dinâmica, onde nós trabalhamos com sonho, nós trabalhamos com a subjetividade, nós trabalhamos com o comportamento, com as redes sociais, com o desenvolvimento de habilidades sociais e com os processos intrapsíquicos, que envolvem o crescimento dinâmico propriamente dito. Ou seja, a dinâmica da psicoterapia integrativa, os motores centrais envolvem a dinâmica multinível, os fatores psicodinâmicos, os processos psicológicos básicos, nos sistemas relacionais, no ciclo de vida e na evolução dos níveis de consciência, permitindo que nós temos a condição de cada um desses processos a gente fazer um trabalho no que nós chamamos de dinâmica integrativa. A dinâmica integrativa, ela tem 6 partes principais. A primeira é o que nós chamamos de dinâmica multinível. A segunda é o trabalho nos sistemas relacionais. A terceira, dos fatores psicodinâmicos. A quarta é a integração dos processos psicológicos básicos. A quinta, o trabalho na síntese da personalidade. E a sexta, a expansão da consciência. Cada um desses aspectos envolve um determinado tipo de trabalho com o que nós chamamos de dinâmica integrativa. E a dinâmica integrativa vai nos permitir que nós possamos desenvolver as atividades de trabalho da clínica de maneira plena, de maneira ampliada. A dinâmica integrativa é o cerne da psicoterapia integrativa, é o motor principal. Tá? É o entendimento de que os processos eles participam de um conjunto de processos complexos e que são interligados e interdependentes, permitindo o que nós chamamos de uma perspectiva com a psicodinâmica ampliada que integra a consciência ao inconsciente. Então a dinâmica multinível é esse processo que ela tem a condição de nos oferecer, né, um conjunto de processos. Claro, nós destacamos a interpretação como intervenção padrão, né, o trabalho na psicodinâmica ele é padrão, na própria base da dinâmica da psicoterapia, porque nós temos uma terapia orientada psicodinamicamente, mas destacando o uso de aliança, de aspectos humanísticos, desenvolvemos habilidades e roteiros no próprio psicoterapeuta que são roteiros e desenvolvimento de trabalho que são humanísticos, juntamente com o uso de um conjunto mais amplo de intervenção ativa. Isso vai nos possibilitar que as intervenções estratégicas mais centrais da psicoterapia integrativa sejam visualizadas como esse funil que vai juntar as intervenções multifocais com as intervenções multiníveis, fazendo com que a psicoterapia ele tenha essa capacidade de articulação e de interação, fazendo com que a psicoterapia fique extremamente dinâmica, mas é executada de maneira segura, de maneira plena, seguindo um determinado roteiro, uma sequência correta, onde você trabalha o trauma, ensina, passa a pessoa e faz a mudança de atitude. Trabalha mais um outro processo e vai ancorando as mudanças do paciente, permitindo que ele cresça em todos os níveis de maneira plena, de maneira sofisticada, tendo a condição e a coragem de lidar com processos profundos de personalidade, de lidar com processos dinâmicos bem específicos, fazendo com que a gente tenha a condição de produzir e de crescer efetiva e sistematicamente. Nós temos na dinâmica multinível, nos processos de psicoterapia, uma ênfase muito grande para esse tipo de trabalho, esse tipo de atitude, onde nós trabalhamos essa dinâmica de maneira articulada com o trabalho nos aspectos que são multiníveis, o trabalho nos aspectos que são multifocais. Ou seja, você vai fazer um balanço entre trabalhar a profissão, trabalhar aspectos do propósito. Trabalhou no nível social, profissional, trabalhou no nível existencial. Trabalhou agora o corpo da pessoa. Ou seja, a pessoa vai crescer sistematicamente. Você vai deixar de ter aquelas pessoas que são aquelas pessoas que têm o vício de vir para a sessão fazendo as mesmas coisas. Vir para a sessão sem refletir o que está fazendo. Vir para a sessão, ou seja, você vai produzir um crescimento muito maior, muito mais amplo.
que nós conseguimos isso em torno de saúde mental, pessoal, é fenomenal, é fantástico. Porque a pessoa ela vai pensar, ela vai se desenvolver de forma integrativa. E você vai ver que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar muito isso e a gente vai aprofundar, né, de uma maneira extremamente sistemática e sofisticada esse conjunto de processos. A dinâmica da psicoterapia integrativa, nesse sentido, ela integra e assimila conceitos, modelos de intervenção, técnicas, teorias, práticas, a estratégias de diagnóstico a modelos atuais de funcionamento da dinâmica da mente. E a gente vai estar trazendo para vocês, no dia de hoje, o pulo do gato. São alguns, tá? Não é o pulo, são alguns pulos do gato. Por que a terapia integrativa funciona? Primeira coisa mais importante, talvez de todas, é que a gente não fica apegado nos problemas, a gente não está interessado na problemática do paciente. A gente sim tem escuta atentamente tudo que ele traz de queixas, de problemas, mas a gente está interessado nas soluções. A gente está interessado em produzir positivamente mudanças que sejam efetivas, coerentes com aquilo que o nosso cliente deseja. Então, na nossa escuta, ao trazer as suas queixas, a gente está procurando como ele e o que é que ele está nas suas queixas, na sua narrativa realmente demandando, o que é que ele quer de mudança, o que é que ele deseja, o que causa aquele sofrimento. E a gente vai estar vinculado ao primeiro grande pilar da psicoterapia integrativa, que é a produção de um futuro feliz e eficaz. A gente produz, junto com o paciente, imagens de futuro. Ou seja, a partir do momento que o paciente consegue ver o futuro dele, mas não é só ver uma imagem, sem ele sentir que ele tem a condição de alcançar aquilo, sem ele estar, ele mesmo, consciente que ele é capaz de dar conta daquele processo. Porque tem um conjunto de situações que, ao ver uma imagem muito feliz no futuro, ele diz, o futuro pode ser feliz, mas eu não sou capaz de chegar até lá, eu não sou capaz de construir, eu não posso. Tem um conjunto de processos que ele olha na cabeça dele e ele pensa que aquilo não é para ele. Por quê? Porque eu sou um cara que eu não tenho a capacidade de comunicação que eu deveria ter, eu sou uma pessoa que eu não tenho a inteligência que eu deveria ter. Um conjunto de crenças, que são crenças que amarram a pessoa, né, dentro de um sofrimento psíquico e psicológico, impedem que a pessoa veja os caminhos e o percurso e a sua própria capacidade de atingir aquilo que a pessoa mais deseja, mais quer atingir. E essa é a primeira coisa que a gente constrói junto com o nosso paciente, um futuro. A partir do momento que esse paciente vê esse futuro, ele não consegue mais desver. Ele vai olhar para esse futuro e ele vai querer dar os passos. E a partir daí vai sendo construído estratégias para que ele vá construindo, organizando esses passos em sequência para ele construir e chegar nesse futuro de maneira plena, eficaz e efetiva. Mas que futuro é esse? O futuro é dele, que emerge a partir dos sonhos, que emerge a partir dos processos, a partir das lembranças, da sua narrativa, da sua história de vida, as transformações que ele vai ter que fazer. E tudo vai ser permitido dentro de uma perspectiva ética, de respeito ao outro, de respeito à sua própria subjetividade, de respeito ao que a pessoa quer, ao que a pessoa é capaz de servir, de fazer com o mundo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente faz essa ampliação de perspectivas de futuro, automaticamente aquelas queixas, elas passam a ser alteradas. Porque quase sempre a dinâmica da psique, uma capacidade, uma qualidade, uma característica nossa que não é usada efetivamente, ela vai se transformar em doença, em adoecimento psíquico, em sofrimento psicológico. E a partir do momento que isso se desmonta e que a pessoa consegue a produção de um futuro pleno, eficaz e efetivo, todos os processos de saúde mental são alterados na possibilidade de um futuro feliz. E a partir do momento que ele vai concretizando, novas oportunidades vão se abrindo, novas portas vão se abrindo.
Quanto mais ele alcança, mais ele vai alcançar coisas que lhe agradam, num contínuo desenvolvimento, porque assim é a nossa vida, nós estamos continuamente em desenvolvimento. Então a psicoterapia integrativa, ela usa esse recurso talvez da sua melhor forma, é a forma mais, vamos dizer assim, mais poderosa para lidar com essas estratégias e com essas estruturas de futuro. Claro, isso não é um processo qualquer, não se constrói isso da noite para o dia. Esse é um processo de construção com um conjunto de técnicas que nós usamos e que nós utilizamos na psicoterapia, de tratamento das emoções, de trabalho voltado para as sensações, para os processos de aprendizado, os processos de comportamento, usando todos os recursos da psicoterapia integrativa, da própria psicologia, para que a gente possa desenvolver efetivamente a construção de um propósito de vida, da existência, de um conjunto de estruturas que permitem que a pessoa possa crescer de maneira eficiente, efetiva, mas, sobretudo, conectada com a sua história, conectada com os seus propósitos de vida. Então, isso é muito poderoso para gerar a segunda matriz, que é o fato de você conseguir fazer com que a pessoa desenvolva um conjunto de processos, um conjunto de capacidades que a pessoa sequer acredita que elas existiam. O ser humano, ele é muito mais capaz, muito mais, vamos dizer assim, muito mais poderoso, não no sentido do poder, mas no sentido das possibilidades do que o que a gente imagina. E é isso que a gente vai estar fazendo na psicoterapia. A gente vai estar desenvolvendo cada uma desses nossos clientes para um conjunto de possibilidades que muitas vezes eram inimagináveis, fazendo com que a pessoa possa lidar com cada um dos seus processos psicológicos e ampliá-los, deixando a pessoa mais intuitiva, mais perceptiva, fazendo com que a pessoa tenha uma condição mais ampla de aprendizado. Ela vai aprender a aprender, vai desenvolver na parte cognitiva, fazendo com que a pessoa tenha, um desabrochar das suas capacidades intelectuais. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a integração de componentes do cérebro, da mente, ligando o cérebro primitivo, a uma parte do cérebro que faz tomada de decisão, toda a potencialidade humana ela aflora. E as pessoas vão viver essa gama de possibilidades. Fazendo isso dentro de um aspecto relacional, com respeito ao outro, desenvolvendo empatia, ética, valores. A psicoterapia integrativa é essencialmente carregada de valores, carregada de um código de ética e de conduta, que a gente vai estar entendendo e compreendendo o mundo de uma maneira muito mais ampla, compreendendo toda a dinâmica que envolve a nossa existência, a conexão que nós temos com a nossa espiritualidade, fazendo com que a gente tenha a ampliação. Então, assim, todo um dos focos principais da psicoterapia integrativa é fazer uma integração. Isso é uma das características que mais funciona na psicoterapia. Tem uma grande meta-análise com milhares e milhares de pacientes e percebeu que o fato de você construir efetivamente o futuro junto com o paciente de maneira colaborativa, o futuro não vem, não somos nós que decidimos isso. A gente usa um conjunto de técnicas para que ele, junto com as técnicas e com as provocações e com as facilitações que nós fazemos, promova e desenvolva essa visão de futuro. Essa visão ela é amarrada, ela é assentada através de imagens, através de recorte de figuras, um conjunto de técnicas que nós usamos para deixar essa imagem amarrada. Com essa imagem amarrada, ele vai ter um conjunto de práticas e de processos para chegar e construir esse futuro. É mágico, mas extremamente poderoso. A construção e a visualização desse futuro e a crença nele faz com que a pessoa tenha um desempenho enorme no processo de desenvolvimento psicoterapêutico. E, por assim dizer, ela pare de certa maneira, estar
vinculada aos problemas da vida dela, ela vai estar vinculada nas soluções. As soluções, a parte positiva da psicologia, que é uma outra parte que a gente usa, né, na psicoterapia integrativa, a gente está voltado para produzir boas emoções, bons pensamentos, né? Segundo pulo do gato, a gente desenvolve os processos psicológicos de cada pessoa. A pessoa vai aprender mais, a pessoa vai perceber melhor, vai desenvolver a sua intuição, né? E vai possibilitar fazer uma síntese entre esses processos. Isso permite com que a pessoa passe a ter a condição de enfrentar os processos de vida de maneira muito mais plena, de maneira muito mais efetiva, de maneira muito mais sistemática, de maneira muito mais confortável, tá? E como eu disse para vocês, nós fazemos isso totalmente embasado na ciência. A gente foi ver o que é que dá certo nos processos de psicoterapia. Como é que se integra esse futuro aos processos de vida? Como é que se integra o futuro ao propósito? Como é que se integra e como é que se desenvolve e potencializa os processos psicológicos de uma pessoa? De que maneira a gente os integra? Porque há uma integração ao seu núcleo também gerador, a tomada de decisão, a processos que são extremamente importantes de serem desenvolvidos. E é no cenário psicoterapêutico e na prática clínica que isso ocorre. Isso dá um enorme potencial de tratamento de doenças psicológicas. A depressão, os processos vinculados ao pânico, alguns processos que as pessoas vivenciam no seu cenário social são decorrentes da falta de uma amarração nesses processos. Ao lidar com processos perceptivos e processos, né, de crença, você vai automaticamente mudar as crenças que ela tem dela mesma. Então, as pessoas que não se acham bonitas, as pessoas que não se acham capazes, as pessoas que não se acham suficientemente atrativas, as pessoas que não se acham inteligentes, elas vão transformar essas crenças, porque quase todas elas estão vinculadas a um conjunto de crenças que foram desenvolvidas no seu passado, através das figuras de referência da sua vida, né? Amigos, familiares, professores, pais, irmãos. Isso vai formar um conjunto de potencialidades de trabalho na clínica psicológica. Claro, a gente não para por aí, tem mais outros pulos do gato, né? São muitos. A psicoterapia integrativa ela é extremamente rica. E o terceiro pulo do gato, repare, primeiro, construir o futuro. Um futuro efetivo, um futuro bem estruturado, bem embasado. Segundo, o desenvolvimento dos processos psíquicos. Desenvolvimento dos processos psicológicos, desenvolvimento da intuição, da cognição, as sensações, integração entre a emoção e o pensamento, dos processos cognitivos, o trabalho nas crenças, né? E o terceiro, nos níveis de consciência. Sim, nós já temos uma evidência que a nossa mente ela trabalha em frequência de ondas que nós nos conectamos a níveis de consciência distintos. É diferente a nossa mente trabalhando enquanto sonhamos, a depender do estágio de sono que a gente se encontra. É diferente a nossa mente trabalhando acordado enquanto a gente está meditando e como quando estamos aqui trabalhando no relacionamento, trabalhando, dando aula, fazendo alguma atividade prática. É diferente quando a gente está também na nossa clínica e o nosso paciente começa a trazer os seus sonhos. A mente e as frequências e ondas que a mente dele emite afetam a nossa. Por isso que muitas vezes a gente precisa de um trabalho específico para trabalhar com os sonhos da pessoa. Há um diferencial no trabalho com o sonho do que a gente faz. A gente trabalha as imagens, a gente trabalha os mitos, trabalha o simbolismo do sonho, mas também trabalhamos o avanço nos níveis de consciência, para que a pessoa possa ter a frequência necessária e adequada ao momento de que ela está vivendo, para que ela possa ter a capacidade de estar presente, fazendo as suas ações com a coerência e com a vibração, com o processo mental adequado ao que ela está fazendo. Existem 7 níveis de consciência que a gente vai trabalhando e a pessoa vai, de certa forma, aprendendo a lidar nesses níveis de consciência distintos.
E muitas das fantasias que a gente acha que é fantasia, na verdade, são outros processos que ocorrem na cabeça da pessoa e a gente passou a ter um entendimento e a compreensão disso de uma maneira muito mais eficaz. O trabalho nos níveis de consciência é central na psicoterapia integrativa e a gente desenvolve isso desde os primeiros momentos onde a gente trabalha com a psicoterapia. São 7 níveis, a gente trabalha muito efetivamente no começo da psicoterapia em alguns níveis, a partir que a psicoterapia vai avançando, a gente muda e vai trabalhar um conjunto mais amplo de níveis de consciência. Por isso que a gente consegue fazer com que um atleta, numa final de campeonato, ele tenha um grau de vibração extremamente elevado que ele parece que está com superpoderes, porque ele está vibrando, ele aprendeu a trabalhar num nível de concentração, ele aprendeu a trabalhar num nível de processos cerebrais extremamente alterados. Acontece isso também quando a gente vai trabalhar em larga escala, né, na psicologia, nos processos de avaliação, e precisamos trabalhar com muita gente. Se você não tiver um trabalho no nível de consciência adequado, você não segura todo o peso daquele tipo de ação que você está fazendo. Há uma necessidade em processo de desenvolvimento de usar o nível de consciência certo. E isso a gente faz dentro da psicoterapia, desenvolvendo uma prática efetiva de trabalho voltado para isso. Ah, Henrique, isso é uma coisa que a gente está falando, não, é 100% científico. Tudo que a gente trata na psicoterapia integrativa é científico. A gente está tratando de processos que são extremamente científicos. Isso são achados de pesquisa que viram que o cérebro ele funciona de maneira distinta e que ele conecta aspectos da mente e que essa mente conecta aspectos existenciais. A gente já tem mais de 100 anos aí falando desses processos psicológicos. A gente tem uma base teórica extremamente sólida e consistente para que possamos lidar com esses processos de maneira efetiva, de maneira plena, fazendo com que a gente tenha a condição de lidar com muito conhecimento científico, desenvolvendo esses aspectos de maneira ampla. Claro, nós temos um conjunto de metas. Esse é o nosso 4º pulo do gato. Nós temos uma matriz, que é o nosso alvo, né? Então, a gente tem como se fosse um relógio, né? Vocês estão vendo aí na tela. A gente vai ter um conjunto de metas na psicoterapia. E a psicoterapia bem executada, bem feita, bem desenvolvida, ela permeia essas metas, ela executa essas metas de maneira extremamente bem sucedida, de maneira extremamente bem amalgamada, de maneira muito bem amarrada, né? E dar conta, né, dessas metas faz com que o nosso cliente se desenvolva de maneira plena, tá? A primeira, vamos dizer assim, as primeiras metas que nós temos na psicoterapia são voltadas para a saúde mental, para fazer com que a pessoa tenha segurança de que ela é saudável, que ela está bem, uma crença de que ela é saudável, de que ela é uma pessoa, né, positiva, de que ela é funcional. Esse tipo de processo ele vai permitir que a gente possa fazer o desenvolvimento de outros aspectos da personalidade, desenvolvendo a pessoa para um outro patamar, para uma outra atmosfera, né? Possibilitando com que a gente tenha a condição de desenvolver a pessoa de maneira mais plena. Ele nos permite que a gente desenvolva pessoas para uma atmosfera extremamente bem-sucedida, extremamente ampliada. Por quê? Porque nós assumimos que existem relações dinâmicas entre os níveis e que desempenham um conjunto de papéis significativos no reforço e na manutenção de fenômenos em todos os níveis. Ou seja, nós assumimos que existem relações dinâmicas entre esses níveis e que eles desempenham um papel significativo na manutenção de outros níveis. Ou seja, um nível está atrelado ao outro. Uma mudança no corpo promove a mudança nas crenças. Uma mudança no como a pessoa se vê internamente, vê o seu corpo, permite uma mudança em como ela se vê como pessoa. Uma pessoa que faz uma mudança
nas suas crenças, ela vai ser inclinada a trocar a sua imagem corporal. O trabalho na imagem corporal e nas crenças, ele é atrelado. E lógico, como trabalhar aspectos que envolvem alimentação, participou a vida toda a pessoa se alimentou, ou seja, é um processo muito primal, muito primário. Como trabalhar a alimentação sem trabalhar aspectos do inconsciente, das sensações nucleares, né? Como ela se sentia em relação à comida, como é que ela foi tratada, como foi alimentada, como é que você mexe nas características de alimentação sem falar de família, sem falar de relação parental, sem falar de processos do inconsciente. Então, isso está tudo articulado. E na psicoterapia integrativa nós temos métodos e práticas para lidar com isso, para permitir que a pessoa, de maneira simples e direta, mude o seu padrão alimentar. Por quê? Porque vai trabalhar em sensações básicas nucleares que envolvem a prática alimentar e o mesmo acontecendo com as outras vertentes. Como é que a gente fala de profissão desarticulado do propósito de vida da pessoa, das habilidades, competências e atividades que a pessoa já exerceu? Como é que a gente fala de profissão sem falar de arte, sem falar de talento? Quando a gente faz isso, a gente cria uma pessoa interesseira, que tem o lucro, que tem o seu exercício profissional, ou então uma pessoa voltada ao poder, né? Que exerce o poder e que domina determinadas estratégias. A gente vai ter o Brasil cheio disso. Instituições de grande porte, que tem pessoas centrais, pessoas chaves, dominando o processo, né? E, de certa maneira, decidindo, tomando decisões que, às vezes, são decisões extremamente nefastas para o país como um todo. E a gente está, né, nós estamos cercados agora de decisões muito mal tomadas e, inclusive, repercutindo em processos de saúde mental gravíssimos que aconteceu agora no país. Ou seja, nós precisamos formar profissionais integrativos que tenham a condição de permitir que o país cresça, que os seus liderados cresçam, seus alunos, seus profissionais, que todos possam crescer e brilhar. Tem sol para todo mundo, pessoal, pode ter certeza. Então, assim, a gente vai ter a necessidade de termos um tipo de entendimento, de formação profissional que deixe de ser teórico, mas que ele tenha a condição de fazer uma discussão teórica e prática, desenvolvimento de valores, desenvolvimento de uma prática profissional que realmente seja efetiva, desenvolvimento de uma prática profissional que tenha a condição de permitir uma rede maior, né, de formação de competência. Ou seja, propósito, valores vinculados a talento, vinculados à competência, talentos que são semeados e desenvolvidos, que são próprios de cada pessoa e que devem ser desenvolvidos, vinculados aos aspectos da personalidade, vinculados aos aspectos que envolvem a subjetividade. Isso tudo permite que a gente tenha um crescimento dinâmico. O quadro é essencial para você entender, tá? Isso é muito importante que você entenda esse quadro. Por quê? Porque nós vamos ter aqui na ponta a síntese integrativa, que é o nosso alvo. Ela está junta com as intervenções multiníveis, intervenções multifocal. E no centro nós temos a dinâmica integrativa, fazendo com que o crescimento ocorra em múltiplos níveis vinculados a um conjunto de plano de terapia integrativa, vinculado ao plano de terapia integrativa, vinculada às bases filosóficas, os valores éticos e aos princípios, fazendo com que o processo ocorra no nível corporal, intra e interpsíquico, atitudinal, no nível da identidade, da personalidade, relacional, social e espiritual, fazendo com que o processo ocorra nesses múltiplos níveis. Esse triângulo ele está vinculado ao crescimento no ciclo de vida. Isso tudo organizado no ciclo de vida. O ciclo de vida da pessoa ele é central para o entendimento dos processos. E nós temos, né, esse conjunto de processos atrelados e vinculados à nossa dinâmica integrativa. Isso é muito central para a gente, pessoal. Por quê? Você vai orientar a pessoa quais são as metas, os objetivos, mas na prática você vai ajudá-la, potencializá-la. Então ela, está querendo desenvolver autonomia. Eu estou trabalhando o propósito, eu estou trabalhando aspectos da formação de algumas habilidades profissionais que são centrais para o crescimento dela profissional, mas estou vinculando a profissão logo ao propósito de vida dela, fazendo com que ela possa desenvolver-se naquela empresa, naquele cargo, naquele trabalho que ela executa, mas de maneira vinculada ao seu propósito.
ela está consciente dessa mudança que ela tem que fazer, que vai produzir autonomia e desenvolver um propósito muito mais pleno de vida. Então a síntese integrativa informa e na clínica, no nosso dia a dia do consultório, nós vamos trabalhar os aspectos intrapsíquicos, psicodinâmicos, que impedem que ela cresça, as mensagens, né, as sabotagens que ela recebeu da família, os aspectos da competição que envolve entre os irmãos, um conjunto de processos que envolve o dia a dia da nossa clínica. Vamos trabalhar isso no divã, vamos depois transformar isso num aspecto consciente e informar como é que ela muda esse padrão, como é que ela desenvolve um novo hábito. Esse novo hábito ele é assimilado, incorporado, ela tem um novo propósito, agora ela se sente capaz. Aí vamos para um outro ponto. E aspectos que vão sendo cotidianamente e sofisticadamente incorporados à prática da clínica. A clínica fica muito interessante porque ela envolve outras habilidades, em alguns momentos você vai dar uma aula, vai explicar, em outro momento você vai ter uma prática de trabalho consciente, você vai orientar, em outros momentos você vai trabalhar psicodinamicamente, com os sonhos, com o inconsciente, no divã, fazendo um trabalho psicodinâmico. O trabalho da psicoterapia integrativa e sistema complexo, ele tem uma base profunda, extremamente ampla, que é o trabalho na psicodinâmica, nos aspectos do inconsciente, do sonho. Só que nós trabalhamos com o sonho de uma perspectiva ampliada mesmo. Não é só o sonho que foi trabalhado pelo Jung, pelo Freud, pelos autores clássicos da psicanálise e da psicoterapia analítica. Nós trabalhamos com um modelo de trabalho no sonho que ele é ampliado, que envolve as neurociências, a psicologia cognitiva, as ciências cognitivas, não só a psicologia cognitiva, que envolve os desenvolvimentos de mente e cérebro, que envolve o que sabemos sobre sonho, o que sabemos sobre, né? E conseguindo fazer a distinção dos aspectos profundos do inconsciente, aspectos do sonho que são mais superficiais. Permite com que a gente trabalhe, a gente tenha a condição de desenvolver pessoas dentro de uma característica extremamente ampla, extremamente sofisticada, extremamente plena, né? E é isso que nós vamos nos dedicar. Nós vamos nos dedicar a um trabalho que envolve o trabalho, né? E é profundo, o trabalho com metodologias psicodinâmicas e o trabalho ativo. Isso tem um poder, uma capacidade enorme. Primeiro, que tira o paciente daquela zona de conforto, de chegar lá e discutir o sonho, vou sair pensando. Não, não é só isso. Você vai sair pensando, depois você vai botar em prática, depois você vai refletir sobre o propósito, depois você vai mudar, vai desenhar um plano de vida, você vai fazer um conjunto de atividades e de processos que envolvem um trabalho pleno. E o trabalho com a psicoterapia integrativa, ele consegue um elevado nível de desempenho por conta disso. Por isso que nós conseguimos trabalhar com artistas, com atletas, conseguimos trabalhar com pessoas que têm uma necessidade de ter um brilho, um protagonismo social, e mostrar para ele a responsabilidade envolvida nisso. Por isso que nós temos também a condição de lidarmos e de tratarmos com aspectos que são muito básicos, muito centrais na vida de todo mundo. Quer aprender a se alimentar melhor, quer aprender como cuidar melhor do seu corpo, quer aprender, como se desenvolver, como crescer profissionalmente, que aspectos ele precisa se desenvolver melhor, que aspectos ele precisa incorporar para poder crescer psicodinamicamente. E um trabalho muito vinculado nos aspectos de organização entre o nível de comprometimento, o nível de desenvolvimento de uma vida satisfatória, de uma vida atuante, com uma vida mais plena, né? O modelo de atuação da psicoterapia integrativa, ela faz uma síntese das principais escolas de psicoterapia para ampliar o escopo de atuação, né, em procedimentos que são desenvolvidos em outras tradições, de maneira ampla, né, de forma que a gente tenha nós na psicoterapia integrativa, nós temos um enorme compromisso ético de sermos transparentes, éticos, seguirmos as normas e as diretrizes dos conselhos de psicologia, e nós temos a obrigação ética de dialogar e respeitar os colegas de diversas orientações, para que a gente possa nos manter informado do desenvolvimento da área, para que a gente possa também aprender, desenvolver uma grande rede de colaboração profissional. A psicoterapia integrativa, você cresce com integridade. Então aqui não tem segredinho, coisinha, sisteminha.
Você vai crescer de maneira íntegra, transparente, plena, vai conseguir lotar o seu consultório, vai conseguir ter o seu desenvolvimento, ver os seus pacientes crescerem, eles vão ter gratidão pelo trabalho que você realiza, porque ele deixou de sofrer, passou a brilhar, passou a conseguir realizar os seus planos de maneira íntegra. Nossas fontes bibliográficas estão aqui, vocês podem consultá-las para se aprofundar. E na nossa próxima aula, pessoal, eu vou quero fazer um convite para vocês. Esse é o nosso terceiro encontro e no nosso último encontro eu vou oferecer uma proposta para vocês. A gente vai nós estamos iniciando uma formação bem completa. As pessoas que gostaram do curso, gostaram desse mini curso, que têm interesse de se aprofundar e de se transformar num psicólogo ou num psicoterapeuta ou numa pessoa que faça desenvolvimento humano usando os métodos da psicoterapia integrativa, nós vamos ter um curso introdutório. E aí eu vou apresentar para vocês no nosso último encontro como é que ele se dará, como é que ele ocorrerá, será uma formação internacional, dada daqui de Washington, o material já está todo estruturado, é todo em português, mas vou falar mais para vocês no nosso próximo encontro, de forma que a gente possa ter a condição de apresentar com detalhes para vocês. No nosso próximo encontro, além de detalhar para vocês a nossa formação, eu vou também apresentar para vocês, aprofundar um pouco, falar mais para vocês de quais são alguns aspectos avançados e como é que ocorre um pouco dos processos na psicoterapia integrativa. E a partir daí nós vamos ter a possibilidade de concluir o nosso último encontro, o nosso último momento juntos, nesse mini curso, nessa semana da psicoterapia ou nessa masterclass. E foi um prazer enorme, pessoal, estar aqui com vocês nesse momento. Até o nosso próximo encontro.